A história oficial, a sistematização e a aplicação do método Reiki Usui se torna de maneira consciente no início do século XXI, mais precisamente em 1922, através do japonês Mikao Usui, conhecido hoje como o redescobridor do Reiki. Por quê? A arte de cura pelas mãos, ela já existe há mais de 8.000 anos. Existem registros no Tibete de práticas que aconteciam há 8.000 anos. Registros no Egito, na Grécia, na África. Existe também registros bíblicos que informam que Jesus curava pelas mãos. Então, é um método antigo, inclusive primitivo. Quando a gente sente uma dor em qualquer região de nosso corpo, observe que existe uma tendência de colocarmos, de levarmos a mão para este ponto e sentir aquele alívio imediato. Agora, imagina você fazer isso e utilizar um método energético, unir o toque das mãos com energização. É muito poderoso. Então, eu já deixo a minha gratidão ao mestre Mikao Usui por ter sido generoso, determinado a expandir e contribuir com o conhecimento de uma técnica tão importante, principalmente nos tempos atuais. Segundo o livro O Espírito do Reiki, livro este que foi construído por três mentores, três mestres conhecidos e reconhecidos mundialmente na arte do Reiki, livro que foi construído como investigação e exploração, né? Esses três mestres foram ao Japão compreender a história verdadeira do Reiki. Também passaram uma temporada nos Estados Unidos investigando a principal repercussora desse método no Havaí, a mestra Takata, antes dela falecer, de vir a falecer. E eles trazem essa informação com muita clareza sobre a importância do Mikao Usui e sua trajetória. É importante, antes de entendermos esse método, essa terapia holística, é importante entendermos a trajetória do redescobridor. Mikao Usui, ele era conhecido por ter um espírito benevolente, generoso, uma pessoa colaborativa e estudiosa. Desde jovem, estudava no Monte Kurama, se tornou um jovem budista, ou seja, ele buscava conhecimento sobre as curas que Buda fazia na época dele. Ele queria entender técnicas que ajudassem o ser humano a curar, a trazer o equilíbrio físico, a restaurar esse equilíbrio físico, emocional e mental. Ele conheceu, nesse tempo budista, no Monte Kurama, a técnica Qigong, que é uma técnica que trabalha com respiração, práticas de respiração, meditação e que de alguma forma também trabalha com a imposição das mãos para transferir a energia aqui, a nossa energia vital, com o intuito de ajudar o outro ser curado. Só que esse estudo para Mikao Usui trouxe uma reflexão sobre por que, para ajudar o outro, eu preciso doar a minha energia. Eu me sinto cansado, desgastado. Deve existir uma forma, um outro método que eu possa contribuir com a doação de energia e que eu não me sinta cansado. Então, o Mikao Usui, ele foi estudar além do Monte Kurama. Ele viajou por várias regiões do Japão, da China, chegou à Europa para compreender novas formas de aprendizado e depois ele retornou ao Monte Kurama, que é um templo, uma região de Tóquio, que fica em Tóquio, é uma região que fica em Tóquio e que tem um templo budista, e lá existe a prática de você subir o Monte Kurama e passar 21 dias jejuando, pedindo consciência divina, pedindo orientação divina, e foi isso. Depois de ter viajado vários lugares para entender novas formas de ajudar o ser humano através da cura pelas mãos, Mikao Usui retorna ao Monte Kurama e ele decide jejuar 21 dias. Então ele ficou lá no Monte Kurama em posição meditativa, refletindo,
orando, entoando cânticos, pedindo consciência a Deus. E no 21º dia, o Mikao Usui passa por um momento que é chamado de Satori, um momento de iluminação. Uma luz imensa invade a sua cabeça, uma luz brilhante toca a sua cabeça e de repente ele começa a receber a intuição, a direção de como utilizar a energia universal, a energia do cosmos para curar através das mãos. Ou seja, ele não precisaria mais usar a sua energia individual, o seu ki. Ele seria, na verdade, abastecido pela energia da fonte criadora de todas as coisas, a energia que circula a todos os lugares, a energia do Criador. Então ele passa a entender uma forma, um método de canalizar essa energia e através das mãos levar essa energia para aquele ser que precisa da cura. Ele se encanta com tudo isso, passa a aplicar nele mesmo, se auto-aplicar, consegue perceber resultados, então ele começa também a aplicar em seus familiares, pessoas mais próximas, as pessoas começam a trazer feedbacks positivos e ele decide, em 1922, fundar uma escola, uma associação de terapia, e onde ele passa a ensinar esse método, ele passa também a receber as pessoas para aplicar esse método e começa a ser compartilhado em Tóquio e por todo o Japão essa forma que ele chama de Usui Reiki Ryoho Gakkai, e que depois passa a ser conhecido no Ocidente como Reiki Usui, em homenagem ao próprio Usui. A mestra Takata traz uma nova versão, uma nova abordagem desse método adaptada ao Ocidente e nomeia de Reiki Usui. E a partir daí é difundido esse método para todo o planeta Terra. Não é fantástico? Essas informações você pode encontrar no livro O Espírito do Reiki. Lá tem informações importantíssimas para que você possa se aprofundar, reconhecer esse histórico. Inclusive, existem várias versões sobre a história de Mikao Usui. E uma dessas versões foi contada pela mestra Takata, a mestra que trouxe o Reiki para o Ocidente e que adaptou as formas, as histórias para que fosse bem aceito. Por quê? Em 1922 a 1930, 1942, o mundo passava por grandes desafios. Teve a Primeira Guerra Mundial, teve a Segunda Guerra Mundial, o Japão, Estados Unidos tinha esse conflito. Então, o mundo ocidental tinha muito preconceito em relação à cultura japonesa. E para quebrar isso, a Takata, segundo o livro, que é um livro de pesquisa, de investigação, O Espírito do Reiki, a Takata criou a versão de que Mikao Usui se tornou um reitor católico, se tornou um estudioso da religião católica e também estudou nos Estados Unidos. Foi criada essa versão e compartilhada em vários livros do mundo que falam sobre Reiki, por pessoas que não pesquisaram a fundo, que não foram ao Japão pesquisar a história. Então, por isso, eu recomendo a leitura do livro O Espírito do Reiki. Também recomendo a leitura do livro do Reiki Universal, que é um livro que também tem fonte de pesquisas exploratórias. O Johnny Carli, ele vai ao Japão, passa a entender também sobre o método. O livro Espírito do Reiki, ele é criado por William Lee Range, que ficou conhecido também por agregar um novo método chamado Kahuna, agregar um novo método ao Reiki Usui. Então, o Kahuna é um tipo de cirurgia espiritual e o William Lee Range ficou muito conhecido por esse método que ele propagou. Os mestres aceitaram esse método e muitos mestres aceitaram esse método e, apesar de não ser
criado pelo Mikao Usui, muitos mestres compartilham esse método de cirurgia espiritual. Então, esse livro Espírito do Reiki, ele foi criado por William Lynn Rand, juntamente a Frank e ao Walter. São 3 reikianos que estão também difundindo o reiki no mundo através dessa investigação sobre reiki, sobre esse centro de estudos que eles criaram para viabilizar essa técnica para milhares e milhares de pessoas. Então, eu vou ficando por aqui e em um próximo vídeo a gente pode falar sobre a adaptação do reiki no mundo ocidental através da mestra Takata. Que venha o progresso.